Olá, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática e nessa oportunidade nós vamos estar falando sobre o conteúdo de razão e proporção, tá? São dois conteúdos que se interligam, né? E que nós vamos ver a diferença entre cada um deles, o conceito, alguns exemplos, né? Como utilizamos eles no nosso cotidiano. Então vamos lá, vamos dar início. Aqui. Razão e proporção. Vamos ver primeiro o que é a razão. A razão é um conceito oriundo da matemática e está diretamente relacionada com a quantificação. Caracterizada pela operação de divisão, ela é estruturada por um numerador e um denominador. Veja aí, ó, o A como numerador, o B como denominador. Então, como o B é denominador, ele não pode ser zero, tá bom? Então, resumindo, razão é o quociente entre dois números. Então, sempre que você tiver a divisão entre dois números, você vai ter o quociente. Então, esse quociente é chamado de razão. Olha aí, ó. Então, aqui eu tenho a divisão, A por B, né? Então, aqui eu tenho um quociente. Então, aqui, ó, se o A é 18 e o B é 12, então, quanto que vai ser essa razão? Nós podemos fazer ela de várias formas. Olha aqui. Então, nós temos aqui, eu posso ir simplificando, certo? E obter uma fração, ok? Essa fração aqui equivale a essa outra fração, são frações equivalentes, por quê? Elas têm o mesmo valor em decimal, tá? Ou eu posso já dividir direto, 18 por 12, aqui vai dar 1,5, ok? Dá 3 meios, que é igual a 1,5, certo? Então, a razão de 18 e 12 é 1,5, ou também chamado de 3 meios em fração, certinho? Continuando, então, vamos ver aí. As razões podem relacionar grandezas iguais ou grandezas diferentes, tá bom? Como metro, segundo, litro, hora, quilômetro e várias outras. Então, a velocidade média, escalas, densidade demográfica são também exemplos de cálculos de razão, ok? Que envolvem grandezas diferentes, né? A densidade, por exemplo, ela envolve quilômetros quadrados, né? Ou metros quadrados, que é a área, e quantidade de pessoas. A velocidade média envolve distância, que é dada em metros ou quilômetros, né, por tempo, que é dado em segundos ou horas, certo? Então, tudo isso são grandezas diferentes que a gente pode estar relacionando. Vamos ver um exemplo. Ó. Em uma sala de aula com 50 alunos, 30 são meninos e 20 são meninas. Determine as razões descritas. Vamos ver aqui. Razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos. Lembrando que nós temos 20 meninas. E nós temos o total de alunos igual a 50. Então, nós temos o quê? A razão entre o número de meninas e o total de alunos é o quociente, certo? De uma divisão representada assim, ó. 20 por 50. Então, a razão é 0,4. Ok? Razão 0,4 é o resultado, né, do número de meninas pelo total de alunos. Certinho? Então, sempre que você tiver o resultado de uma divisão, nós vamos ter uma razão. Outro exemplo, né, as aplicações do conceito de razão em outras situações do cotidiano. Escala. O que é uma escala? Nós vemos muito falar em escala quando a gente faz a leitura de um mapa, faz a leitura de um desenho, né, de uma planta de engenharia, né, uma planta de casa ou de outro prédio e assim por diante. O que são escalas? É a razão constante entre qualquer grandeza física ou química que permite uma comparação. No caso de um desenho ou mapa, chamamos de escala cartográfica. Né, a relação matemática entre essas dimensões apresentadas no desenho e o valor real, né? Essas dimensões devem sempre estar na mesma unidade, tá? Se você estiver falando de centímetro, você tem que transformar tudo em centímetro. Se o desenho tiver metro, tem que transformar tudo em metro e assim por diante, tá bom? Vamos ver um exemplo aí de utilização de escala.
Então, a escala, eu escrevo primeiro a medida do desenho, né, os dois pontinhos, a medida do objeto real. Exemplo. A escala da planta de um terreno, no qual o comprimento real é de 60 metros, comprimento real, né, foi representado por um segmento de 3 centímetros. Qual a escala apresentada no desenho? Vamos ver aí, ó, transformando os 60 metros em centímetros, nós vamos ter 6.000 centímetros, ok? Lembra que eu disse que a gente tem que trabalhar com a mesma unidade, certo? Fazendo aí, então, a escala, eu tenho 3 centímetros que está substituindo 6.000. Simplificando tudo aí por 3, então, a minha escala é 1 para 2.000. Então, para cada 2.000 centímetros, foi utilizado 1 centímetro no desenho. Tá bom? Então, quer dizer que 1 centímetro no meu desenho equivale a 2.000 centímetros reais. Certo? Vamos ver um outro exemplo agora. Velocidade média, né? Um conteúdo estudado em física, mas que utiliza um cálculo matemático para ser resolvido, né? Então, a velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo total do percurso, tá? O tempo que ele levou para completar esse percurso. Então, ela sempre será acompanhada de uma unidade que depende das unidades escolhidas para distância e tempo. Ela pode ser quilômetro por hora, metros por segundo, centímetro por segundo, depende do que for abordado na questão. Então, a velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo total de percurso. Ok? Vamos ver um exemplo. A distância entre a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo é aproximadamente 400 quilômetros. Um carro levou 5 horas para percorrer esse trajeto. Qual foi a velocidade média desse carro? Vamos dividir 400 quilômetros por 5 horas. Então, ele teve uma velocidade média de aproximadamente 80 quilômetros por hora. Tá? Então, quer dizer que ele percorreu 80 quilômetros a cada hora. Certo? Então, esse foi mais um exemplo de aplicação do conceito de razão. Agora, vamos ver o que é uma proporção. A proporção é dada pela igualdade entre duas razões. Tá? Lembra quando eu disse lá? 18 sobre 12 é a mesma coisa que 3 sobre 2. É verdade isso? É verdade, porque lá nós temos uma proporção. São duas frações proporcionais, né? São duas frações equivalentes. Então, sempre que nós temos uma igualdade entre duas razões, né, acontece o quê? Uma proporção. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou utilizando eventual multiplicação cruzada nas situações envolvendo regra de 3 simples ou composta. Né? Então, nós utilizamos geralmente uma regra de 3 para resolver proporção. Olha aqui, ó, A sobre B é igual a C sobre D. Então, multiplicamos aqui, né, o produto dos meios é igual ao dos extremos. Então, nós vamos ter A vezes D igual B vezes C. Certo? Vamos ver alguns exemplos de como resolver proporção. O primeiro exemplo. Olha aí, ó. Eu tenho que 32 sobre 24 é igual a 20 sobre x. Quanto tem que valer esse x para essas duas razões serem proporcionais? Para serem iguais? Vamos ver. Se eu multiplicar aqui cruzado, olha, eu vou ter 32 vezes x, 20 vezes 24. 32x, 24 vezes 20, dá 480. Fazendo a divisão aqui do 480 por 32 é igual a 15. Ok? Agora aqui, ó, exemplo 2. Eu tenho x mais 1 sobre 18 igual a 2 sobre 6. Certo? Então, aqui eu vou fazer a multiplicação cruzada. Então, eu vou ter 6 multiplicando x mais 1. Lembrando que nesse caso, como eu tenho dois termos aqui, eu tenho que pôr entre parênteses. Por quê? Porque o 6 está multiplicando o x e também está multiplicando o 1. Ok? Então, nós vamos ter, ó, 18 vezes 2 do outro lado.
Então, 6 vezes x, 6x, 6 vezes 1, 6. Igual a 2 vezes 18, 36. Então, aqui eu vou ter 6x, 36. Eu passo 6 para lá, vai menos 6. 6x é igual a 30. Dividindo aqui, ó, o 30 por 6, então meu x é igual a 5. Ok? Então, para que essa igualdade seja verdadeira, para que haja uma proporção, esse x aqui meu tem que ser igual a 5. No caso anterior, para que haja uma proporção dessas duas razões, o meu x tem que valer 15, tá bom? Para haver essa igualdade, o x tem que valer 15. Nesse caso aqui, o x tem que valer 5. Vamos ver mais um exemplo. Um relógio atrasa 5 minutos a cada 8 horas. Quanto tempo ele atrasará em 4 dias? Nossa, esse relógio aqui tá danado, hein? Atrasando 5 minutos a cada 8 horas. Vamos ver. 8 horas, transformando isso em minutos. Por que eu tenho que transformar em minutos, gente? Porque aqui eu tenho 5 minutos. Então, eu tenho que trabalhar com a mesma medida, com a mesma unidade de medida. Tá? Se está em minuto, tem que trabalhar tudo em minutos. Então, 8 horas vezes 60 minutos é igual a 480 minutos. Mas agora ele quer saber 4 dias, certo? 4 dias em horas são 96 horas. Multiplicando 96 horas por 60, para descobrir quantos minutos, são 5.760 minutos. Então, o relógio atrasa 5 minutos a cada 480 minutos, que são 8 horas. Ele quer saber quantos minutos ele vai atrasar em 4 dias, que é 5.760 minutos. Tá? Tudo tem que estar em minutos, ok? Fazendo a multiplicação aqui, eu vou ter 480 vezes x, igual a 28.800, multiplicando aqui, ó, 5 vezes isso aqui. Passando 480 dividindo, eu vou ter 28.800 dividido por 480, dá 60 minutos. Então, no total de 4 dias, o meu relógio vai estar 1 hora atrasado, né? Vai estar 60 minutos atrasado, que equivale a 1 hora, certo? Então, esse relógio aí está precisando de uma bateria nova. Vamos trocar a bateria dele, né? Senão vamos ter prejuízo aí no nosso tempo. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício, né? E até a próxima aula.